Sal! Nunca existiu democracia no Brasil, a verdadeira democracia. Vou tentar explicar. Primeiro vamos à palavra democracia, que é uma palavra de origem grega, que a etimologia vamos dividir. Demo, povo, e cracia, força, poder. A força, o poder que vem do povo. A verdadeira democracia, a essência é essa. Ou seja, os anseios populares são ouvidos pelos poderes judiciário, legislativo e executivo e acatam a determinação popular. Vou tentar falar uma outra palavra para tentar explicar que nunca houve democracia no Brasil. Gestalt. Gestalt é uma palavra alemã de origem germânica. Ela significa a totalidade de uma forma. Ou seja, imagine uma circunferência. Ela tem que se fechar. Isso seria uma gestalt. No nosso caso, nunca fechou. O Brasil nunca houve democracia verdadeira. É uma mentira que tentam vender e alguns veículos de comunicação agora falam de ameaça à democracia porque não estão recebendo o dinheiro que sempre receberam, dinheiro do público. Então, a origem, a forma completa da democracia no Brasil nunca existiu. E eu vou tentar explicar e dar alguns exemplos após explicar a palavra democracia e gestalt. Vamos lá. Existe no Legislativo, na Câmara Federal, onde está o Rodrigo Maia, aquele que está na lista de propina da Odebrecht, do Departamento Estruturado de Corrupção, que o Marcelo Odebrecht só falou que existia porque o Supremo daquela época, que tinha o Teori Zavascki, que morreu estranhamente quando o avião caiu, formou maioria para prender em segunda instância. Então, até então, o Marcelo Odebrecht, o maior corrupto do planeta, ele não iria falar nada, ele sorria para as câmeras. Quando o Supremo formou maioria para prender em segunda instância, ele viu que ficaria preso por muitos anos, ele resolveu fazer a colaboração premiada. Na lista, das pessoas que ele comprou, estava lá o Botafogo, o apelido, que é o Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara. Então voltamos para o Legislativo. Eu vou falar sobre a ditadura e não a democracia do Legislativo, da Câmara Federal e do Davi Alcolumbre, essa criatura pior do que o Renan Calheiros. Vamos começar então pelo Poder Legislativo. Em todos os países em que a democracia existe verdadeiramente, qualquer grupo de deputados ou de senadores que querem algo, ele é obrigado a colocar em votação. A maioria vota. Aqui isso não acontece. Mesmo que nós temos 81 senadores, mesmo que 80 senadores queiram algo, o Davi Alcolumbre não coloca para apreciação do plenário. Isso é democracia? Nós temos 517, se eu não me engano, deputados federais. Mesmo que 516 queira algo, o Botafogo, vulgo Rodrigo Maia, o nhonho, não coloca para apreciação. Isso é democracia? Ok. Vamos partir para o judiciário. Nós temos hoje algo único no planeta. Os Supremos são 11 Supremos. Basta um voto monocrático, esquizofrênico de qualquer ministro do Supremo, pronto, ele derruba um Senado inteiro. Ele interfere no Executivo. Ele derruba a Constituição até quando Deus sabe ou queira que vá para o plenário. Pode ser que nunca vá. Entenderam? O Executivo, idem. Também várias demonstrações que não houve o povo. Mesmo o Executivo que foi eleito pelo povo, eleição entre aspas. Eu fui candidato a vereador na eleição passada. Tinha pessoas que apareceram aqui na porta da minha casa, bateram, falaram, olha, Cadmus, eu quero... Quanto você me paga para colocar um adesivo na traseira do carro? Aquele Citru, aquele adesivo furadinho permitido pelo Contran, pelo Denatran. Eu falo, não pago nada e não quero o seu voto, pode ir embora. Eu fico feliz de ter perdido a eleição de cabeça erguida. E assim foi a minha eleição inteira. Minha esposa ficava sorrindo, você é doido. Ótimo, não tem problema. Várias pessoas, quanto você me paga
para alugar o meu retrovisor para você, o meu para-brisa. Nada, e não quero o seu voto. Muito obrigado. Vá com Deus. É assim. Então, a eleição é comprada. Não existe democracia na essência da palavra. O TSE, esse Tribunal Superior Eleitoral, é uma piada. Igual é uma piada a justiça do trabalho no Brasil. É a justiça do trabalhador. E mesmo que o trabalhador seja corrupto, a coisa mais fácil do mundo é você achar uma pérola em uma ostra do que você provar na justiça do trabalho que um funcionário roubou. É melhor você pagar todos os acertos e ficar calado. A justiça do trabalho no Brasil, na verdade, é a justiça do trabalhador. Diga-se de passagem, poucos países têm essa justiça, essa coisa retrógrada. E o Poder Judiciário brasileiro é o mais caro do planeta, o mais lento, corrupto. Inclusive, custa 15 vezes mais que o Poder Judiciário americano, baseado no PIB, e tem menos juízes. Então, o Brasil não existe. O que existe no Brasil? Existe o PCC, políticos corruptos em coalizão. É uma coalizão de um grupo político corrupto. PCC, política corrupta de coalizão. Existe no Legislativo, existe no Executivo e existe no Judiciário. Não se engane, o Poder Judiciário brasileiro é o mais corrupto do Brasil. Isto mesmo, os veículos de comunicação não têm coragem de mostrar e não têm investigação. Vamos começar pelo Supremo, pelo ministro Gilmar Mendes. Aquele que a família dele, de acordo com informações extraoficiais, eu não tenho como provar, porque ninguém pode investigar, nem a Receita Federal, quando quis investigar, ele mandou prender os auditores e mudou a lei e tirou o COAF do Ministério da Justiça para não investigar. No mundo inteiro tem um controle de atividades financeiras estranhas. Eu faço um desafio. O Instituto, o IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público, do Gilmar Mendes, já recebeu dinheiro dos políticos, todos os políticos presos corruptos do Brasil, principalmente governadores como Marconi Perillo, Beto Richa, e assim vai. E empresas também estranhas, como o Tribunal de Justiça da Bahia, justamente quando estava sendo investigado pelo CNJ por vendas de sentenças e compras sem licitação superfaturadas, ele contratou o Instituto do Gilmar Mendes, o IDP, para dar um curso para o Poder Judiciário da Bahia por milhões. Eu repito, como que deveria funcionar a democracia? O Senado poderia investigar o Poder Judiciário, no caso, ministros do Supremo. Isso nunca aconteceu e não vai acontecer. Sabe por quê? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é pior do que o Renan Calheiro, esse cara sem vergonha, esse cara pálida, não vai fazer esse desaforo ou essa investigação dentro da Constituição. Tem um artigo da Constituição que libera isso. Por quê? Tem um acordo, conversa ali o Dias Toffoli com ele, você não mexe comigo, que eu não mexo com você. Pronto, isso não é democracia. Entenderam? O poder legislativo no Brasil, os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, são, na verdade, um apêndice, se vendem, já recebem salários, privilégios e mais privilégios, e mesmo assim, para votar, tem que vender o voto. Então não existe democracia. É uma mentira. Olha o nosso caso hoje. O Brasil, em 20 dias, 3 aumentos do gás de cozinha. Isso é um absurdo. Hoje todo mundo preso em casa, precisando ter um gás de cozinha, um preço acessível. O preço lá, 3 aumentos em 20 dias. O preço dos combustíveis, na verdade, é uma cobrança de tributos disfarçada de venda de combustível. Nós somos escravos da era moderna. O povo brasileiro paga 3 carros e leva 1. Você sabia que o preço do carro é 1/3 do que você paga? Por isso que nós temos essa frota atrasada, essa frota estagnada. E hoje, quem precisa fazer uma tomografia ou uma ressonância magnética do tórax para saber se está com a Covid, paga R$ 450. Nos países onde existe democracia, o sistema de saúde nem tem raio-x mais. Raio-x é obsoleto, é ultrapassado. Toda cidade, toda unidade básica de saúde deveria ter uma ressonância magnética. Aqui é algo raro. Mas para os políticos, eles podem frequentar o Sírio-Libanês,
e ter verba de saúde infinita, gastos infinitos, e o poder judiciário também. Este é o Brasil. Nunca existiu democracia na essência da palavra no Brasil. Não se iluda. Nunca existiu algo que emana do poder. E eu vou encerrar com mais uma prova. Faça agora um referendo, faça uma pesquisa junto ao povo brasileiro se ele quer ou não quer a prisão em segunda instância. Dê um mês na televisão, igual um programa político. Alguém que seja contra a prisão em segunda instância e alguém que seja a favor. Vamos ver se o povo brasileiro vai votar sim ou não. Eu provo, por isso, que não existe democracia e nunca existiu democracia no Brasil. Muito obrigado, eu estendi muito, gostaria de falar mais, mas já estou nos 10 minutos. Deus te abençoe, eu sou Cadmus Alassal e repito, levante, grite, se não levantarmos a nossa indignação, se sempre abaixarmos a cabeça, seremos uma nação de corcundas. Obrigado.